consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és. Bom dia, queridos, a paz do Senhor. Desejo um domingo abençoado a todos vocês. Vamos orar ao Senhor com ações de graças pela sua bondade sobre nós nesta manhã. Oremos. Senhor, quero bendizer o teu nome, meu Pai, te agradecer porque estamos aqui na tua presença, te agradecer por mais um dia, Senhor, que acordamos, e em segurança dormimos. Pai, a sua bondade está sobre nós todos os dias. Abre os nossos olhos para reconhecer isso. Engrandecemos o teu nome, Senhor, pela sua misericórdia. Receba a nossa adoração nessa manhã, fale conosco. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Salmos 34. Vamos ler o versículo 1, 2 e 3. Que diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos, a uma, lhe exaltemos o nome. Quero convidar você, nesta manhã, a adorar o Senhor, junto com o Ministério de Louvor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos bendizer o nome do Senhor. Porque tu, Senhor, tens sido meu auxílio jubiloso. Cantarei, refugiada à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, e a tua destra me sustenta. Louvemos o nome do Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Eu confio no teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Tu és grande, Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda
nada contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és o Deus eterno, Senhor. Sobre toda a terra e sobre toda a terra está a tua glória. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Anualmente, em 26 de julho, é comemorado o Dia da Vovó, em agradecimento por toda a paciência e carinho recebida, tanto da vovó como do vovô. O Ministério Infantil preparou uma singela homenagem. Vamos assistir? É inesquecível para mim esse teu sorriso tão bonito, tua voz tão doce.
faz bem. Vou agradecer eternamente a Deus por ter me dado você. Quero te ter sempre comigo, compartilhando os meus segredos. Posso tentar o impossível só pra mostrar o que eu sinto. Quando uma lágrima rolar no meu rosto por você, não é tristeza nem dor, é só meu coração gritando: te amo. É inesquecível para mim esse teu sorriso tão bonito, a tua voz tão doce aos meus ouvidos. Eu desejo ter por toda a vida. Quando estou contigo eu sou tão feliz. Todo teu carinho me faz bem. Vou agradecer eternamente a Deus por ter me dado você. Quero te ter sempre comigo, compartilhar os meus segredos. Posso tentar o impossível só pra mostrar o que eu sinto. Quando uma lágrima rolar no meu rosto por você, não é tristeza nem dor, é só meu coração gritando. Vovó, te amo. Quando uma lágrima rolar no meu rosto por você, não é tristeza nem dor, é só meu coração gritando, é só meu coração gritando. Te amo. Vovós da PIB de Itapuã, em nome das coordenadoras da MCM, Mulher Cristã em Missão, Deise, a irmã Deise e a irmã Raquel, sintam-se abraçadas por nós nesse dia tão especial, tá bom? Eu gostaria de ler mais um texto com os irmãos antes de irmos para o segundo momento, tá? Eu vou pedir para vocês abrirem em Efésios, capítulo 1, versículo 16 ao 19. Efésios, capítulo 1, 16 ao 19, que diz assim: Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória, da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Neste momento, amados, vamos orar, pedindo ao Senhor que ilumine os olhos do seu coração e encha a cada um de nós de espírito de sabedoria e de revelação, para que a palavra de Deus, para que traga entendimento, né, da palavra de Deus nessa manhã. Oremos.
Senhor, obrigada pela palavra, obrigada pelo louvor, obrigada pelo banquete que o Senhor preparou para nós. Neste momento, peço ao Senhor que encha-nos do Teu Espírito, encha-nos do Espírito de sabedoria, revele aos nossos olhos o que o Senhor deseja trazer para nós, Senhor, nesta manhã, no nome de Jesus. Nesse momento, abençoa a mente de cada irmão, abra o entendimento para que compreendam, Senhor, e escutem a voz do Senhor nesse dia, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de refletir com vocês nessa manhã acerca do nosso testemunho cristão nos tempos de hoje. Nesse novo tempo que temos vivido, como você tem dado o seu testemunho? O seu testemunho cristão, como você tem dado? O seu testemunho tem tornado o evangelho atraente ou repelente para aqueles que estão à sua volta? Atraente ou repelente? Atraindo pessoas ou repelindo pessoas? Sabe por que eu estou perguntando isso? Levando os irmãos a refletir sobre isso? Porque assim como a minha fé está sendo provada nesses dias, eu tenho certeza que a sua fé também está sendo provada. Ou você acha que só apenas o seu sistema imunológico, corporal, físico, que está sendo testado esses dias? Grave bem, nos cultos, a nossa fé é edificada. Fora do culto, a nossa fé é testada. Eu sei que para muita gente, os cultos presenciais assistidos antes desse período e as frequentes, aulas na escola bíblica dominical têm feito muita diferença. Porque, como eu disse, nos cultos a nossa fé é edificada. Fora do culto, a nossa fé é testada. E as marcas de Cristo se evidenciam, podem ou não se evidenciar através do seu testemunho. Depende de como você está vivendo. Depende de como você tem refletido sobre isso também, através das suas ações. Eu gostaria de falar com os irmãos, resumidamente, falar de alguém por quem Paulo tinha tanto prazer. O apóstolo Paulo tinha muito prazer. Era o seu filho na fé. E eu peço para os irmãos abrirem aí no livro de Atos, capítulo 16, versículos 1 e 2, que diz assim: Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia, convertida, e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. O jovem Timóteo era o jovem que Paulo tinha tanto apreço. E quem era esse rapaz de tão bom testemunho? Era um jovem que precisava ser forte, corajoso e perseverante, pois ele também viveu em tempos muito difíceis. A igreja, foi perseguida nesse tempo. E Timóteo era um filho na fé de Paulo, como eu já tinha dito, evangelista, cooperador na obra, homem singular e altruísta, foi fiel a Paulo e mesmo com as suas limitações, ele seguia cumprindo o seu chamado. Vamos abrir também agora na segunda carta de Timóteo, versículos 1 e 3. Que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. Paulo expressa com grande alegria, Ele se expressa com alegria por causa da vida que ele tinha na vida de Timóteo. Ele destaca a forma como a fé desse jovem é consistente. E justamente um período tão difícil para a igreja, pois nessa época a igreja estava implacavelmente sendo perseguida. Os irmãos eram colocados como tochas na rua. Nenhum cristão foi poupado. E Paulo tinha certeza que ele iria morrer.
que ele não iria passar daquele tempo. E ele precisava passar o seu bastão para Timóteo. E aí eu fiquei me perguntando, né? Como deve ter sido difícil ser pastor nesse tempo? Como deve ter sido difícil? E então, na oportunidade, entre uma prisão e outra, Paulo escreve 2 cartas para Timóteo, com várias recomendações, né? Vários conselhos, mas em tantas coisas que ele escreveu para Timóteo, algo me chamou a atenção. Foi a maneira como ele encoraja Timóteo. E aí, para encorajá-lo a se manter firme no meio de tudo isso, ele continua, né? E se continuar dando o seu bom testemunho, ele fala algo para Timóteo muito importante. E aí eu peço para os irmãos abrirem aí na 2ª carta de Timóteo, ainda no mesmo capítulo 1, só que a partir do versículo 5, que diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Paulo lembrou a Timóteo das suas origens. Foi a forma que ele encontrou para encorajá-lo. Ele lembrou a Timóteo das raízes da sua família, onde elas estavam plantadas. Quando ele diz assim, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Ele lembrou a Timóteo do testemunho dado pela sua mãe e pela sua avó, o testemunho cristão. E a gente pode dizer que essas mulheres formaram um grande discípulo. Abra para mim, por favor, aí na 2ª carta de Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15, que confirma isso. Timóteo era, a 3ª geração de cristãos na sua família. E o texto diz assim: tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e creste. Sabes de quem aprendeste. E desde a infância conhece as sagradas escrituras e sabe que elas têm o condão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Essas mulheres formaram um grande discípulo que fez uma grande diferença naquele tempo de perseguição. Eu quero retornar aquelas 2 perguntas que fiz lá no início para os irmãos. Como você tem dado o seu testemunho de cristão? O seu testemunho tem tornado o evangelho atraente para as pessoas ou repelente? Ou tem repelido as pessoas? O seu testemunho tem evidenciado as marcas de Cristo? Ou apenas só tem mostrado quem você é, o homem natural? Outra lição que eu posso tirar da formação espiritual de Timóteo é que o meu testemunho, seja ele bom ou ruim, vai implicar diretamente na minha família. Não importa se sou filha, se sou mãe, se sou avó, se sou sogra, se sou prima, tia, não importa. Eu posso ser referência espiritual para qualquer pessoa da minha família. Por causa de minha mãe, eu conheci a Deus. E por sua vez, ela conheceu a Deus também, mas não foi por causa de alguém da família. Ela tinha 2 vizinhos, vizinhos de rua, que ela acabou conhecendo o caminho, através dessas 2 pessoas. Que anos depois, muitos anos depois, eu tive a oportunidade de conhecer, congregar com eles, e eles nascerem meus padrinhos de casamento. Outra pessoa que foi minha referência espiritual foi meu tio, o meu falecido tio José. Ele que me deu a minha primeira Bíblia. E eu lembro muito bem desse dia, que ele comprou uma Bíblia bem grande, uma Bíblia para adulto. Eu tinha entre 9 e 10 anos. E aí minha tia ainda falou assim: Preto, deixa que eu vou trocar a Bíblia, essa é muito grande para ela. E eu disse: não, eu quero ela mesmo assim. Eu quero essa mesmo assim.
e com muita alegria recebi aquele presente. Meu tio foi a minha referência. Mas uma coisa que eu preciso chamar a atenção, ainda sobre a vida de Timóteo. Mesmo com todos os exemplos que Timóteo teve, as referências espirituais, um bom testemunho, uma boa criação que ele teve no Evangelho, ainda assim, Timóteo, quando jovem, quando adulto, ele poderia ter rejeitado também. Ele escolheu, ele aceitou o testemunho da sua família. Ele poderia ter rejeitado, como muitos fazem, e ainda tentam criar teologias para justificar as suas escolhas e fracassos. Ou seja, Timóteo, ele fez uma escolha na sua maturidade. E ele poderia ter rejeitado. Mas louvado seja Deus que ele escolheu a melhor parte, né? Aquilo que ele melhor aprendeu na sua família. Ele recebeu aquilo que ele melhor teve, que foi a palavra de Deus. Talvez você nesse momento esteja olhando também para a sua história familiar e dizendo para si mesmo: eu não tenho exemplos de fé, de doutrina na minha família. Eu não tenho referência nenhuma espiritual. Como é que minha vida pode se encher dessa forma? Duas coisas eu posso te dizer. Primeiro, você não tinha, né? Você não tinha. Hoje você tem. Porque Deus está, através de você, levantando você para escrever uma nova história na sua família. Deus está, através de você, preparando legados para as próximas gerações. Então, sua família não tinha, porque agora tem você. E segundo, quando eu não acho referências na minha família, como minha mãe, por exemplo, não achou referências na família dela. Ela encontrou nos vizinhos. Você tem que olhar para Jesus Cristo, porque Jesus, ele é o maior e a melhor referência para nós. Jesus é a maior e é o melhor e o maior modelo para a vida da gente. O seu testemunho devemos seguir. E talvez tem pessoas que, na verdade, começaram a construir algo espiritual na sua família, mas no meio do caminho desistiu ou achou que fez tudo errado e aí não continuou. Para essas pessoas eu digo, talvez você esteja aí sem esperança em achar que você não pode construir mais nada na sua família, em relação ao Evangelho, em relação a um bom testemunho. Deixa eu te dizer, você pode sim, ainda pode. Porque o mesmo Deus que constrói legados, Ele também reconstrói. E Deus quer fazer isso em você, reconstruir o seu testemunho, reconstruir as marcas que você recebeu em Cristo, no meio da sua família. Quando eu lembro de referência familiar, eu penso, nas minhas sobrinhas, as filhas do meu irmão. Porque eu desejo muito ser uma referência espiritual para elas, não só para meu filho, mas também para as minhas sobrinhas. Eu lembro que quando elas eram pequenas, quando elas estavam na barriga da mãe, eu já orava consagrando a vida delas ao Senhor. E quando elas nasceram, meu irmão não tinha entendimento, nem minha cunhada, não eram cristãos. Eu peguei cada uma delas, no seu ano de nascimento, primeira vez no meu colo, eu dizia para elas, sem elas entenderem nada, mas eu ali, vocês são instrumentos do Senhor. Vocês nasceram para ser usadas por Deus. Vocês foram consagradas ao Altíssimo. Meu irmão não entendia, mas eu entendia. E como serva do Senhor, eu tenho uma responsabilidade de abençoar os meus. E eu espero, amados, que a palavra de Deus faça toda a diferença para você, nesses dias difíceis. Que você reflita sobre quem você era e o que você é e o que Deus deseja fazer. Quando nós lemos as histórias de Davi, de Daniel, desses homens que deixaram suas marcas e a Bíblia fez questão de registrar, eu penso também na minha própria vida. Eu quero deixar marcas aqui também. Eu quero deixar um testemunho que as pessoas glorifiquem a Deus através da minha memória. Assim como nós fazemos hoje na família, com a nossa avó de Marcos, a diaconisa Leonor. Por conta dela, Leone se chama Leone, por causa do seu nome. Então ela deixou uma marca na família Cunha, uma marca que a gente não vai esquecer. Porque a Bíblia diz que quando o Senhor leva os seus,
fica a memória deles. E a memória deles continua sendo lembrada pelo Senhor e glorificando o nome dele através dela. E foi assim que aconteceu com Dona Leonor. A memória dela até hoje glorifica o nome do Senhor e é referência para nós. Convivi pouco com ela, logo depois o Senhor a levou. Mas o tempo que eu fiquei com ela, que eu convivi, foi o tempo suficiente para deixar marcas em mim. Então, pense na sua própria vida, queira deixar marcas também. Queira deixar referências espirituais, seja um bom testemunho de Cristo. Deixe que as credenciais, do verdadeiro cristão brilhe na sua vida, no nome de Jesus. A Bíblia diz que somos luz e isso fica em evidência através do nosso bom testemunho, tá? Deus abençoe os irmãos, que essa palavra seja guardada aí em vossos corações. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço, por esse momento, por essa oportunidade, Senhor, de poder falar da sua palavra, de poder, Senhor, refletir com os meus irmãos no dia de hoje, esse banquete especial do Senhor. Meu Pai, que essa palavra venha fazer morada no coração dos irmãos e venha ser manifestada através dos seus atos. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de poder falar de Ti. Em nome do Senhor Jesus, abençoe a semana dos meus irmãos que começa, semana de trabalho, renove as forças, as energias, renove a fé, a vontade de Te servir. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és
o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder, Inigualável, incomparável, e o louvor só a ti. ao Rei Pois ninguém se compara a ti, Deus.